Aí eu queria que você falasse para o pessoal a sua experiência de outros cursos que você já fez. Qual que era o comentário referente aos esteticistas, a atuação principalmente do esteticista com os injetáveis? Eu quero que você seja bem sincera quanto o que você já ouviu e hoje qual a tua visão. Bom, o Heitor sabe bem disso. Recentemente eu fiz um curso. Nesse curso, a maioria era dentistas e biomédicos. Vou dizer que era 80% dentista e o restante biomédico. Então, não existia mais nenhuma outra classe ali naquele curso. Um curso voltado para a área de bioestimuladores e peelings químicos. E ali naquele curso entrou nessa conversa, não lembro como, mas aconteceu, surgiu essa conversa. E a maioria, eu vou dizer que 99%, que esse 1% acho que era eu, naquele meio, 99% foi totalmente contra. O esteticista, principalmente, na verdade, ali no momento nem foi citado o fisioterapeuta, foi mais o esteticista entrar nessa área de injetáveis. E ali você se depara com uma sala com talvez 30 pessoas, mais ou menos, e só você com a opinião contra. E eu fiquei, meu Deus, como é difícil isso, e vai ser um pouco difícil também para o esteticista realmente cativar esse meio, mas nada é impossível, porque eu sempre falei para o Heitor, e eu sempre repito isso, eu como biomédica não sou nada se eu não me especializar, eu não sou nada nem ninguém se eu não estudar, se eu não me posicionar, e para o esteticista isso não é diferente também. Então eu vejo até mesmo pela Raquel, minha sogra, ela é esteticista, ela ama a profissão dela, e ela quis entrar na área de injetáveis. Então, o que ela foi buscar? Ela foi buscar se especializar, ter a pós-graduação para realmente se habilitar e poder atuar. E é isso, é sobre isso, é estudar, é buscar conhecimento, mas realmente as outras classes, não vou dizer que todo mundo, né, mas ainda a sua grande maioria tem esse preconceito ou preconceito para com o esteticista atuar com os injetáveis. Isso é... E aí, complementando o que a gente estava falando, né, porque... A gente passou por um episódio, eu vou contar isso agora na íntegra, né? Eu contei um pouquinho nos stories hoje, mas era um tempo muito curto e eu não quis contar. Eu fui convidado por uma grande amiga minha da área da estética. Ela falou, Heitor, vai ter uma empresa que vai fazer uma apresentação dos produtos deles, de bioestimulador, aqui na minha clínica. Você não gostaria de vir com a Thaís? Eu falei, claro, com o maior prazer. E aí a gente parou a nossa agenda, foi até o local, e eu não culpo essa minha amiga, pelo amor de Deus, ela não tem culpa nenhuma nisso. E aí, chegou o momento do pessoal se apresentar, né? Então falou, meu nome é tal, eu sou biomédica, meu nome é fulano, eu sou dentista. Chegou na minha vez, eu falei, meu nome é Heitor, eu sou esteticista e fisioterapeuta dermatofuncional, já trabalho na estética, já fiz cursos na área de injetáveis, etc., e ali começou a surgir um bafafá, pensa num lugar pequeno, e ali eu sofri um preconceito na cara dura, e aí a professora que estava apresentando os produtos parou o curso naquele dia, a apresentação, e veio falar para mim que eu não poderia fazer ou colocar a mão na massa, não poderia aplicar e etc. E de fato ali eu fiquei muito chateado, eu me senti constrangido. Foi uma situação bem desagradável, né? Eu como profissional, mas acima de tudo, sua esposa, também fiquei muito constrangida com aquela situação. Sim. E eu me coloco no lugar de outro profissional também passando por isso. Claro. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O biomédico ainda está na classe dos médicos abaixo. Então, o médico em si, um dermatologista, vê o biomédico como um Zé. Como um Zé, né? Essa é a realidade, infelizmente. Sim. Então, eu vejo talvez, e eu já passei isso dentro da clínica, a profissional, a cliente entrar em contato, mas ela é dermatologista, ela é médica? Não, ela é biomédica. Tá, obrigada. Aí não agendou. E não agendou. Então, eu já vivi de um certo modo isso, então eu me coloco também no lugar desse profissional, né? Sim. E aí, complementando, foi a partir daí que eu me enfezei. Eu me enfezei com essa questão, né? Eu tenho um posicionamento muito claro de que se o profissional tiver capacitado, ele pode sim. E aí, complementando com o que eu estava falando hoje também nos stories. O profissional, ele já está muito de olho na toxina, no preenchedor, no bioestimulador. Só que a toxina, o preenchimento e o bioestimulador,
ele é executado na pele, é uma técnica que é executada através da técnica da intradermoterapia. Então, qual que é o nosso tema central aqui de hoje e o nosso norte? É que não adianta o profissional que não trabalha com agulha ainda e nem cânula querer já ir aplicar o bioestimulador, querer já ir aplicar o preenchedor, querer já ir aplicar a toxina, sendo que não domina a base da intradermoterapia. Exatamente. E aí eu queria que você entrasse nessa linha, Thaís, falando com o pessoal. Perfeito, é sobre isso mesmo, porque quando a gente fala aqui de intradermoterapia, nós podemos trabalhar com agulhas e com cânulas. E quando eu falo, por exemplo, de um bioestimulador, nós realizamos a aplicação com cânulas. Então, a partir do momento que eu já trabalho com intradermo, eu já tenho ali a minha habilidade de trabalhar com aquele dispositivo, eu já conheço o plano de aplicação, eu já consigo ter um olhar também para ver se a minha cânula está entrando realmente na camada que eu preciso atingir e colocar, né, permear aquele meu produto. Consequentemente, para trabalhar com outras técnicas já vai facilitar e muito. E ainda pensando, né, Heitor, que a intradermoterapia ainda, eu acredito que de todas essas técnicas, é a que menos causa intercorrência. O que é legal da intradermoterapia? É convencional. Convencional que eu digo é com agulha, mas também dá para usar com cano. Mas eu falo da intradermoterapia convencional com a ativação ou com a aplicação de substâncias lipolíticas, eutróficas e venotróficas. Exatamente. Que não são substâncias de ação definitiva, como a toxina, certo? Que é um neuromodulador, podemos dizer assim. O bioestimulador, por exemplo, né, que a gente já falou aqui numa outra ocasião, Sim. que aplicado de forma inadequada pode formar nódulos, e é um nódulo que a partir do momento que se forma é muito difícil de reverter. E o preenchedor, que para reverter você precisa entrar com uma hialuronidase. Exatamente. E muitas vezes a hialuronidase ela é pró-alérgica, né? Então ela pode gerar alergias. Então eu estava lendo hoje inclusive uma matéria de uma pessoa que ela fez um preenchimento labial, não gostou, voltou na profissional, a profissional aplicou hialuronidase, aplicou talvez demais e a boca, o rosto da pessoa ficou totalmente desfigurado, né? E fora a questão também, falando de preenchimento principalmente, questão de artérias e vasos, então você aplicar numa camada inapropriada, em quantidades exageradas naquela região. Sim. E poder até ocasionar uma necrose, por exemplo. Com certeza. Bom, mas vamos lá então, Thaís, focado na intradermoterapia. O que é intradermoterapia? Por onde o profissional pode começar a atuar com essa técnica? Qual é o ponto-chave? Ou qual a sua experiência com a intradermoterapia? Eu queria que você falasse disso aí pra gente. Bom, a intradermoterapia já é uma técnica muito consagrada dentro da estética, já é uma técnica muito antiga também. Para quem não sabe da história, vou até falar aqui bem brevemente, foi criada, desenvolvida por um médico, o Dr. Pistor, que ele começou a tratar ali, primeiro momento, um paciente que foi procurar ele por conta de uma crise de asma. E ali ele aplicou via endovenosa a procaína e esse paciente foi para casa e numa outra sessão voltou falando que ele tinha um problema também no ouvido, de surdez, e ele voltou falando, doutor, melhorou muito, eu estou conseguindo ouvir melhor. E aí foi aplicado ali uma segunda sessão, e essa questão, esse problema de surdez melhorou ainda mais, e a partir disso foi realmente o start da técnica que o Dr. Pistor começou a desenvolver ainda mais sobre isso, sobre as aplicações de ativos, substâncias para melhorar determinadas, ali no momento, patologias, né? E aí vem para a estética, depois de alguns anos, para trabalhar disfunções estéticas. Então, para que serve a intradermoterapia? Para aplicação num determinado local para tratar uma determinada disfunção estética. Então, por exemplo, uma gordura localizada, uma celulite, trabalhar skin booster, promovendo uma melhora na hidratação, ou no melasma, num clareamento. Então, depois de tudo isso, a intradermoterapia vem com uma proposta fantástica, porque além de tudo isso, de tratar de forma muito eficaz as disfunções estéticas, ela tem baixo custo, né, Heitor? Isso.